Olá, meu nome é Maria Luana, eu sou monitora de SFAI 1 e vou explicar hoje um pouco sobre a embriologia do coração. Então, o sistema cardiovascular, ele é o primeiro sistema a ser formado no embrião. Mas por que isso acontece? Porque o embrião, inicialmente, ele é suprido tanto por nutrientes quanto por oxigênio somente por meio da difusão, que é um processo passivo. Porém, chega um momento que esse embrião, ele cresce tanto, ele tem um crescimento tão acelerado que essas necessidades, elas não podem ser mais satisfeitas. E por isso que o coração primitivo e o sistema vascular, né, os vasos sanguíneos, que correspondem em conjunto ao sistema cardiovascular, surgem na metade da terceira semana. Vamos nos localizar cronologicamente. Se o período embrionário ele começa a ser contado a partir do dia da fecundação, 3 semanas completas equivaleria a 21 dias, não é mesmo? Então, se eu considerar metade da terceira semana, o sistema cardiovascular vai começar a surgir com mais ou menos 18 dias. A gente vai trabalhar bastante com imagens para tentar entender um pouco. Aqui eu tracei uma linha laranja para tentar delimitar o corte que eu vou fazer. Então, se eu fizer um corte nessa região e olhar o embrião de cima, eu vou ter uma visão dorsal do embrião, em que eu consigo observar nessa porção mais cranial o primórdio do coração. Foquem, tentem recordar essa imagem. O primórdio do coração. O primórdio do coração, ele surge por meio do cordão angioblástico. Então, vão ser formados cordões angioblásticos na região do mesoderma cardiogênico. Lembrando que aqui é o ectoderma, na região central rosa é o mesoderma, e essa linha branquinha é o endoderma embrionário. Então, o cordão angioblástico, que é o primórdio do coração, ele se origina no mesoderma cardiogênico. Aqui eu tenho uma secção longitudinal, né, uma visão sagital, em que eu também consigo observar esse cordão angioblástico. E aqui eu tentei simplificar um pouco sobre a origem celular, mostrando que o coração, aquele cordão angioblástico que a gente viu na imagem anterior, ele vai surgir de células progenitoras cardíacas multipotentes. Especificamente o que? Células mesodérmicas. Essas células, elas se originam, né, de dois campos cardíacos, que é o campo cardíaco primário e o segundo campo cardíaco. Mas também podem ser originadas, né, o coração, de células da crista neural. Então, voltando, a gente viu que por volta da metade da terceira semana, que equivale ao 18º dia, do mesoderma, vai surgir, né, o coração. O coração, ele vai ser formado com a formação desses tubos cardíacos. Como a gente pode representar isso numa imagem? Aqui está a imagem. 2 tubos cardíacos. Os tubos cardíacos, né, eles vão se fundir de uma região mais cranial para uma região caudal e depois vão formar o coração primitivo. Então, como forma de resumo, primeiro são formados os cordões endocárdicos, né, ou angioblásticos. Depois são formados o tubo cardíaco, que são esses. Os tubos cardíacos se fundem e formam o coração primitivo. E, a nível de curiosidade, o coração começa a bater em cerca de 22 a 23 dias após a fecundação. Aqui eu só mostrei novamente essas imagens para representar o endocárdio, né, o tubo cardíaco que contém a geleia cardíaca e mais externamente o miocárdio, que está envolvido
por uma fina membrana que é o epicárdio. Todos esses tubos estão contidos na cavidade pericárdica. Os tubos se fundem de cranial para caudal e formam um coração primitivo. Eu vi que no roteiro, né, pediu para localizar anatomicamente o embrião, o coração no embrião. Então, vamos tentar ver isso na figura. Eu coloquei aqui já a resposta, ó, ventrais ao intestino anterior e caudal à membrana bucofaríngea. Nessa imagem dá para ver direitinho. Aqui está o coração. Então, ele está ventral ao intestino anterior, ou seja, está na porção mais da frente do intestino anterior, que a gente chama de ventral. E está caudal à membrana bucofaríngea, ou seja, está mais nessa região aqui da membrana bucofaríngea. Então, ventral ao intestino anterior e caudal à membrana bucofaríngea. Essa outra imagem dá para ver melhor ainda, né? Ventral ao intestino anterior e caudal à membrana bucofaríngea. Resumindo, atrás da membrana bucofaríngea e na frente do intestino anterior. Beleza, a gente viu que os tubos cardíacos se fundem e formam um coração primitivo. O coração primitivo, né, ele é um coração tubular. Só que esse tubo, ele vai ter algumas regiões que se dilatam e algumas regiões que vão sofrer constricção. Aí, essas regiões dilatadas e constritas, elas vão ter nomes específicos. É tanto que, por exemplo, essa região mais superior, a gente chama de bulbo cardíaco. O bulbo cardíaco, ele é dividido em tronco arterioso e ainda tem outras divisões, que é o cone arterioso e o cone cardíaco. Mas é mais importante você lembrar que no bulbo cardíaco, a gente tem um tronco arterioso. Abaixo do bulbo cardíaco, a gente tem essa região bem maior, que é o ventrículo. Abaixo do ventrículo, a gente tem o átrio primitivo. E abaixo do átrio primitivo, a gente tem o seio venoso, que é essa região aqui que eu estou representando pela seta. Quando o coração ele se dilata mais ainda e faz essa constricção mais ainda, a gente consegue melhor ver essas divisões. Ó. Aqui no bulbo cardíaco, a gente tem o tronco arterioso. Nessa região aqui, eu tenho o ventrículo. E aqui temos o átrio primitivo e essa região central, o seio venoso. Aqui eu estou só mostrando uma vista mais sagital, que mostra justamente o quê? Que aqui no bulbo cardíaco eu tenho essa região mais afunilada, que é o tronco arterioso, e que a partir do tronco arterioso a gente vai originar as artérias do arco faríngeo, que são essas duas aqui. Além disso, nessa região mais posterior ao átrio primitivo, a gente tem o seio venoso, que vai receber algumas veias. Por exemplo, a veia cardinal, que são essas duas aqui, veia umbilical e veia vitelina. Do outro lado, do mesmo jeito, cardinal, umbilical e vitelina. Eu estou falando tudo isso para depois a gente conseguir entender melhor alguns conceitos que vão ser dados. Aqui eu tenho só uma imagem mostrando a fixação do coração, né? E depois vocês podem ver melhor pelo slide. E é importante a gente entender que o coração, depois de formado, primitivo, ele vai sofrer um giro. A gente chama esse giro de giro destro, porque é como se você pegasse a mão direita e girasse a mão direita para a direita. E vai formar uma alça em D em forma de U. Essa alça que é formada é chamada de alça bulboventricular. E por que eu estou falando tudo isso? O coração sofre um giro destro, que forma um alça em D em forma de U. Porque todo esse giro, ele vai fazer com que o coração adquira a conformação que a gente conhece, que é com o ápice voltado para a esquerda. E essa parte, eu acho que essa parte é a porção mais importante.
Agora essa outra porção eu vou explicar em outro vídeo.